Gente, Juízes capítulo 4, a partir do versículo 4. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras. Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam para falar com ela em juízo. Tá? Depois vocês leem em casa, porque está bem explicadinho aqui esses primeiros versículos. E o texto é um pouquinho grande. Para mim não ficar lendo aqui, vocês leem na casa de vocês? Tá. Débora, ela era juíza. Juíza era uma mulher que aconselhava, era uma mulher que resolvia os problemas, ajudava a resolver problemas das pessoas antigamente. Débora, ela fazia tudo, entendeu? Ajudava os pobres, pregava o evangelho, intercedia. E Débora também, ela era guerreira. Só que Débora, ela era guerreira, mas ela não tocava a mão no sangue. Ela não lutava para matar as pessoas, mas Débora era uma mulher de presença de Deus. Débora era uma mulher que orava, Débora era uma mulher que jejuava, Débora amava Deus e Débora andava na presença de Deus, na presença do Senhor. Então a palavra do Senhor diz que Débora, ela era profetisa. Ela era profeta de Deus, né? Uma mulher profeta de Deus. E ela tinha dons proféticos. Débora, ela era capacitada para receber mensagem da parte de Deus. Ela é uma mulher capacitada. Então ela recebia mensagem da parte de Deus e ela comunicava ao povo a vontade de Deus. Ela comunicava ao povo a vontade divina de Deus. E então no versículo 6 e 7, a palavra do Senhor diz assim que enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão. Ele disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atraia essa gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulão, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e Sisera, capitão do exército, e com seus carros, com a sua multidão, e eu te darei a vitória na sua mão. Quem está dizendo isso? Débora. Você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus e tudo você vê que Deus está dando a vitória na mão dos homens, né? Aqui a palavra do Senhor está dizendo que Débora estava profetizando, Débora estava falando a palavra de Deus para Baraque. E ela dizia assim: por quê? Porque Débora, ela comunicava a vontade divina de Deus. Débora, ela tinha uma profunda comunhão. A profunda comunhão que Débora tinha com Deus, ela conferiu-se grande influência que ela tinha com seus patriotas. Ou seja, você lê um versículo que Débora, ela atendia debaixo de uma palmeira. Por que Débora atendia debaixo de uma palmeira? Ela atendia debaixo de uma palmeira porque ela atendia exército masculino. Ela atendia um exército grande masculino. E ela não podia colocar um exército de homem dentro da casa dela. Porque Débora, ela era casada, Débora, ela tinha filhos, e Débora, ela era uma grande mulher de Deus. É uma mulher que andava na presença. E por causa dela andar na presença, pessoas de todas as cidades, exército de todas as cidades,
vinham falar com Débora debaixo da palmeira, receber conselho e ouvir a voz de Deus através de Débora. Mas é por que Deus usava Débora e não usava os homens da época, não usava Baraque? Por quê? Porque Débora andava na presença. Por quê? Porque Deus procurou naquele tempo um homem para que ele pudesse falar com aquele homem, para aquele homem ser um profeta. Mas Deus não achou um homem consagrado naquele tempo. Deus não achou um homem capacitado naquele tempo para liderar um exército para salvar o povo de Israel. Deus procurou e não achou. A única pessoa que Deus procurou e achou para liderar o exército de Israel, para ser profeta do povo de Israel, Deus achou Débora. Foi ela que Deus achou. E Deus disse para ela: Débora, você poderia liderar o exército para salvar o povo de Israel? Você poderia liderar o exército de Israel para mim? E Débora disse: Senhor, eis-me aqui. E Deus colocou para ela liderar o exército de Israel para guerrear e para vencer a guerra. Então Débora aceitou. Então Baraque, ele diz assim para Débora: Débora, se você não for nessa guerra, se você não for guerrear, eu não vou, porque eu tenho medo, eu estou com medo, e o exército também está com medo. O exército, ele precisa de um líder, e esse líder, ele tem que ser cheio do poder de Deus, e eu estou com medo, e só você pode liderar esse exército, porque você é cheio da presença. Deus não usa quem não é cheio da presença. Não tem como Deus falar com você se você não tiver a presença. Não tem como Deus te dar um serviço se você não tiver a presença. Porque Deus, ele quer ter intimidade com você. Amém. Deus quer falar com você. E Deus olhou e não achou ninguém. Ele diz assim: eu não achei ninguém para ser profeta. Você poderia ser profeta? E Débora aceitou ser profeta. Ah, meu Deus do céu, como que o povo do mundo inteiro não lê Bíblia para ficar acusando as mulheres de pregar o evangelho? Deus, ele não quer saber se você é homem ou se você é mulher. Deus, ele quer saber da presença. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele quer saber se você anda no altar, se você está na presença dele, se você ama ele, se você está obedecendo ele. Não importa se você é homem ou se você é mulher, Deus quer usar a vida na presença. Glória a Deus. E então Débora aceita o desafio, arriscando a sua vida para morrer, colocando o seu pescoço para a morte. Mas ela aceita porque ela andava na presença. Ela e Deus eram amigos. Ela e Deus eram íntimos um do outro. Que lindo. E então Baraque fala para Débora: Débora, se você não for na guerra, eu não vou, eu estou com medo. Quem tem a presença não está com medo, não tem medo. Então Débora, ela fala assim: é imprescindível que se Deus está na nossa frente para nos abrir o caminho, se Ele não estivesse à nossa frente nos guiando no caminho, nosso esforço darão em nada. Se Deus não estivesse me guiando naquele caminho, me mostrando o que estava acontecendo com aquela pessoa, o meu esforço de sair 4, 5 horas da manhã para ir para a faculdade seria um nada, seria em vão. Tudo seria em vão. Por quê? Porque quem nos dá a vitória é Deus. Quem abre o caminho para nós é Deus. E quem vai à frente do nosso caminho é Deus.
nos guiando. Se Ele não fosse na frente, o nosso esforço daria em nada. Por isso precisamos continuamente buscar a direção divina de Deus para a nossa vida e seguir essa direção. E então Baraque era para ele liderar o exército de Israel. Ele liderava o exército de Israel, mas ele liderava, ele não sabia fazer nada, ele não sabia falar nada. Ele não sabia como ia vencer essa guerra. E então ele diz assim, ele não queria lutar, e ele disse: Débora, eu não quero lutar. Se você não for, Débora, eu não vou. Eu não vou nessa guerra, eu não vou lutar se você não for. Você tem que ir. Você tem que ir como se fosse o exército, porque o Senhor nos protegeria, Débora. Se você concordar em ir, Débora, Deus vai nos proteger, Débora. Glória a Deus. Você tem que aceitar ser o líder do exército, Débora. Você tem que aceitar liderar. Você tem que aceitar falar para nós o que é que nós devemos fazer, porque você anda na presença de Deus. E eu sei que se você aceitar ser o líder, o profeta do povo de Israel, vai dar tudo certo, porque Deus fala contigo. Na época, nesse texto aqui, o povo estava passando por opressão do rei da cidade. E então Baraque, ele não quis fazer guerra sozinho, porque estava com medo do general daquela cidade. Ele estava com muito medo. O amor de Deus pela nossa vida acaba com todo medo. Então, quando você ama a Deus e sabe que Deus ama você, você não tem medo, porque você confia em Deus. Mas Baraque, ele tinha medo, porque ele não tinha amor. E então, ele estava com medo. Ele disse assim: Débora, esse tipo de guerra, enfrentar o general, enfrentar um rei que está judiando do povo de Israel, esse tipo de guerra só é vencido na dependência de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se nós não dependermos de Deus, Débora, essa guerra nós não vamos vencer, porque é uma guerra muito grave e ela só é vencida na dependência de Deus. E eu sei que você depende de Deus, eu sei que você anda na presença, eu sei que você é profeta de Deus, eu sei que você fala com Deus, e eu sei que Deus responde as suas orações. Amém. E então é só Deus. Ele diz assim: Débora, você caminha com Deus, você anda com Deus, porque se você não caminhasse com Deus, essa guerra seria um massacre do povo judeu. O povo de Israel ia morrer tudo massacrado, pisoteado. Nós vencemos a guerra na direção de Deus. Então a palavra do Senhor diz assim, a Débora, ela diz assim para Baraque: então vai ser o seguinte, eu vou fazer um trato com você. Se eu for nessa guerra, eu vou passar para vocês todas as coordenadas. Eu vou ser o líder do exército. Só que tem um porém. Se eu ouvir alguma conversinha de vocês, que vocês que venceram a luta pela força de vocês, eu acabo com vocês, eu não vou nessa guerra não. Vou deixar vocês morrer massacrados. Olha que mulher guerreira. Era uma mulher que ela ia para a guerra, ela enfrentava tudo, debaixo da palmeira ela atendia exércitos. Ela passava as coordenadas para aqueles homens tudo armado. E aquela mulher na presença de Deus. Porque Deus não achou um homem capacitado em que Deus
Débora, ela diz: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. E então ela foi para a palmeira atender aquele exército. A palavra do Senhor diz assim que Débora habitava debaixo das palmeiras, versículo 5. E Débora, entre Ramá, entre Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam até ela em juízo, ou seja, para que ela fizesse juízo, para que ela resolvesse o problema da nação. Amém. Uma mulher da presença. Não subestime uma pessoa de oração. Não subestime uma pessoa da presença. E então a palavra do Senhor fala assim, ela fala assim: olha aqui, eu vou dar todas as coordenadas da vitória e eu vou para essa guerra contigo, eu vou junto com você nessa guerra. Gente, era só faca, flechas e tanto estilingue, tanto quanto é coisa na época da guerra. Só não tinha revólver, né, que não existia, mas era arco e flecha, era espada, era um tanto de coisa que ela não ia comer, gente. Só que ela não pegava a espada para matar, ela ia dando ordem no meio daquele exército. Olha que coisa mais linda, o mundo. Ai, quando o povo xinga as mulheres, quando o povo fala das mulheres, eu sinto tanto por essas pessoas. Aí você vai para a palavra de Deus, você vê Deus usando uma mulher porque não tinha um homem para usar. Não tinha um homem cheio do poder de Deus, não tinha um homem na presença. Até Baraque, que era líder do povo de Israel, estava com medo. E ela diz assim: olha, vocês vão ter que cantar o hino da vitória junto comigo. No capítulo 5 fala isso aí. Vocês vão ter que cantar o hino da vitória junto comigo, que é o hino da vitória que o meu Senhor, o Senhor Jeová venceu. Se não falar que foi o Senhor Jeová que venceu, eu não vou na guerra. E então aquele exército concordou com Débora. Você lê o capítulo 5, você vai ver o cântico de Débora, a festa de Débora, a mulher guerreira que foi para a guerra, foi para o exército em favor da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela era uma profeta de Deus. Amém. Ela era uma profeta de Deus. Então ela diz para Baraque: Baraque, Deus ele abre o caminho, mas nesse mesmo caminho que ele abre, ele vai na frente desse caminho, porque senão a gente seria um nada. Era uma mulher de fé, uma mulher batalhadora, uma mulher que ficava na presença. Glória a Deus. E então a palavra do Senhor diz assim que ela aceitou ir para essa guerra, porque ela sabia que se ela não fosse ia ser um massacre para o povo de Deus, e Deus não queria que o povo dele morresse massacrado. Porque antigamente, quando Deus chamava uma pessoa para a guerra, era uma pessoa só, e Deus entrava dentro do corpo dessa pessoa. Ué, igual hoje o Espírito Santo não entra na nossa vida? Deus entrava na mente daquela pessoa, dava poder para ela. Lembra de Davi lá com o estilingue, né? Quem foi que deu sabedoria para Davi? E quem foi lá que matou o gigante? Quem é que pegou a pedrinha e enfiou bem assim debaixo do capacete? Debaixo do capacete. Não foi Deus? É Deus que vai na frente. Não é você que faz, é Deus que faz. Entende? A única coisa que tem que acontecer é que a gente tem que andar na presença. Porque sem a presença não tem presença. Ele abre o caminho, e esse caminho que ele abriu, ele vai no caminho lá na frente para te ajudar. Amém. É ele que vai. Então a palavra do Senhor diz assim que a conduta firme e com humildade, Débora, ela tinha uma conduta firme, ela era uma mulher humilde e ela era uma mulher determinada. Débora, ela enfrentou
gente, assim como foi no meu caso, você não sabe a hora que o demônio vai entrar numa pessoa, vai agir através daquela pessoa para te matar. Você não sabe. Então por isso é necessário a gente andar com Deus. Porque Deus é que livra, Deus é que faz todas as coisas. A gente nunca está preparado para morrer. A gente nunca está preparado para algum acidente, para alguma outra coisa. É Deus que cuida de nós. Ela era uma mulher determinada, ela era uma mulher de fé, ela era uma mulher de desafio, mulher de coragem. Ela profetizou, ela foi profeta de Deus 18 anos. É 18 anos trabalhando na obra do Senhor. Então Débora era uma pessoa amorosa. O povo ia sendo saqueado na cidade, nas vilas, nos vilarejos, e ia correndo para a cidade fortificada, para poder fugir, para não morrer, fugir da guerra. Então Deus, ele suscita Débora. Deus levanta Débora. Deus não olhou para ela se ela é mulher para entrar no meio do exército, no meio de uma guerra, não. Assim como ele fez com Samuel. Débora, levanta, Débora. Você pode comandar o exército para mim? Você pode comandar o exército para mim e salvar o meu povo? Débora era uma mulher de estratégia. Ela tinha estratégia, ela era inteligente. Pensa no trem de mulher que eu falo. Pensa no trem de mulher que olhava um negócio lá e já olhava o outro negócio e já era tudo ligeiro. Pensa numa mulher ligeira. Pensa numa mulher de Deus. Amém. Era uma cidade fortificada. Então Deus suscita Débora. A confiança de Débora em Deus a capacitou ela dela liderar Israel de uma maneira corajosa. A confiança que ela tinha em Deus, a fé que ela tinha em Deus, essa fé e essa confiança foi capacitando ela, transformando ela numa mulher de guerra. É uma mulher, gente. É uma mulher que amamentava. Era uma mulher que lavava, passava e cozinhava. Mas era uma mulher profetisa, era uma profeta de Deus, é um profeta que Deus levantou. Ela não negou o chamado de Deus para assumir a liderança. Ela não falou assim: ah, mas meu Deus do céu, é muito homem. Ah, mas meu Deus do céu, eu vou ficar lá no meio daquela guerra, lá no meio daqueles homens lá, cheio de espada, cheio de faca, cheio de tanta coisa. Sim, ela não disse isso. Ela foi lá no meio do exército, e ela falou assim: ah, você fica aqui. E você vai fazer assim, assim, assim. Você é aqui do lado de cá, aqui. Ah, você é aqui. E é assim, assim, assim. E você espera eu dar as coordenadas. Olha que show de bola. Olha que maravilha. Vocês esperam eu dar a coordenada. E o povo com medo da guerra, esperando aquela mulher no meio da guerra, dando as coordenadas. Eles falavam assim: vamos esperar, aguardar a Débora falar, a profeta falar, porque aquilo que ela falar vai dar certo, porque ela anda na presença. Deus está com ela, Deus chamou ela, Deus responde as orações dela. E ali eles ficavam aguardando Débora e dando as coordenadas no meio da guerra, para ela lutar com o general, para lutar com uma guerra, um exército tremendo contra o povo de Deus.
Gente, sem a palavra de Deus nós não somos nada. A palavra de Deus, ela nos fortifica. Às vezes você olha para você e você fica falando: ah, eu sou um nada, ah, eu sou um merda, ah, eu sou um ninguém, ah, eu não consigo fazer isso, ah, eu não consigo fazer aquilo outro, ah, eu não consigo fazer isso, ah, eu não dou jeito para isso aqui, eu não consigo sair desse problema, eu não consigo resolver esse problema, eu não consigo assim. Sabe, você fala muito que você não consegue, é por isso que você não consegue. Quando você coloca sua vida na presença de Deus, realmente você não consegue. Quem consegue é Deus. Quem faz é Deus. Débora, ela diz assim: seria muito fácil para você, Baraque. Deus abriu um caminho para você e ele deixar você nesse caminho sozinho. Você seria um nada, você ia morrer massacrado. Deus, ele vai abrir um caminho, mas dentro desse caminho que ele vai abrir, ele vai estar na frente do caminho. Não existe Deus abrir caminho, colocar você no caminho aberto e deixar você morrer massacrado, macetado, a facada ou a espada. Você está compreendendo? Sim. Você acha que seu Deus é o quê? Ele é seu pai. Eu vejo quanto que o Renato e a Li cuidam daquela bebezinha. Nem sobra para mim, tá entendendo? Mas assim, Deus é o nosso Pai. O nosso Pai nos ama. Ele pega assim, igual pega a Clarice, assim. Tá, cadê o cozinho bonitinho de vovó? Cadê neném de vovó? Cadê Clarinha de vovó? E é assim que Deus faz com você. Cadê o nenenzinho do pai? Cadê bonitinho, cabelinho bonitinho? Oh, que bonitinho, as perninhas dele tortinhas. Olha que bonitinho, olha o jeito, olha o sapatinho dele, olha o bracinho dele. É isso que Deus faz com a gente. É isso que Deus faz com você. Ele ama tanto a gente, tanto, que Ele nos cuida, Ele nos protege. Amém. E a gente com tanta inocência, que acha que as coisas só vão acontecer na família dos outros. A gente acha que as coisas só vão acontecer na vida dos outros. Que acha que não vai acontecer com a gente. Aí a gente passa pela beira da morte, aí a gente acorda e a gente, nossa, tem que vigiar mais. Não é? Deus é assim, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos cuida. E então, Débora, ela diz assim, ela aceita assumir a liderança, ela não deixou um desconhecido. Ela não deixou que um exército desconhecido paralisasse a fé dela para com Deus. Deus me chamou para liderar um exército, eu vou sim. É Ele que vai abrir o caminho, é Ele que vai na frente. Eu só preciso levar a presença. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu só preciso levar a presença de Deus. Porque quem vai guerrear, quem vai fazer todas as coisas é Deus. É Deus que mata, é Deus que ressuscita, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que sara, é Deus que ama, é Deus que faz você crescer. Glória a Deus, aleluia. Débora acreditava nisso. Naquele mundo lá que Débora estava vivendo, não tinha ninguém com fé em Deus, era só aquela mulher. Débora, a guerreira. Quantas Déboras tem aqui nessa noite? Não fala que tem se não tem, tá?